São 19 horas e 8 minutos. Vamos aguardar 2 minutinhos para que nós iniciemos a nossa aula de hoje. Língua portuguesa, linguagens. Só um tempinho para a gente ver se o pessoal aparece. A gente dá sequência à nossa aula, linguagens do Enseja, respondendo a atividade da apostila, né, sobre tipos e gêneros textuais. Vocês tiveram acesso à última aula que ficou gravada, meninos? A aula ficou muito boa mesmo. São agora 19 horas e 10 minutos. Nós daremos início à nossa aula, língua portuguesa, uma vez que nós precisamos seguir o nosso tempo e a aula ela é gravada também para que as outras pessoas elas possam ter acesso em um outro momento oportuno. Então, pessoal, mais uma vez, boa noite para vocês. Estou vendo aqui caras novas. O Diego e a Adriele. É a minha terceira aula aqui pelo Rede Capacita, preparatório para o Enseja, e eu não havia os visto nestas duas últimas aulas, mas é um prazer conhecê-los. Eu acho que eu vi Diego na primeira aula, né? A Adriele eu não me recordo, mas é um prazer conhecê-los, meninos. Eu sou professor Marcos, eu sou professor graduado em Letras pela Faculdade de Ciências Humanas aqui no sertão de Pernambuco, e eu fiquei responsável pela disciplina de língua portuguesa, linguagens, na verdade, do Rede Capacita, preparatório para o Ensejo. Nós já tivemos até agora 3 aulas, nas quais nós visualizamos na primeira aula o conceito de linguagem verbal, linguagem não verbal e linguagem mista. Na segunda aula, que foi a última aula da gente, a gente pôde entrar nas tipologias textuais, que são 5 tipologias: a tipologia narrativa, a tipologia expositiva, a tipologia descritiva, a tipologia injuntiva e a tipologia dissertativa argumentativa. São tipologias que são importantes, que facilitam a comunicação, principalmente quando nós falamos de gêneros textuais, porque ao falarmos de gêneros textuais, a gente está falando de caracterizações de textos, né? Cada texto tem a sua propriedade. Logo, cada texto possui a sua tipologia, certo? E falando de linguagem verbal e não verbal, nós estamos falando de expressividade, manifestação linguística.
A gente tem, de um lado, a linguagem verbal, que é aquela linguagem que utiliza textos, e do outro, a gente tem a linguagem não verbal, que é aquela linguagem que não utilizará texto, e sim utilizará gestos, utilizará sinais. Logo, se a gente fala de placas de trânsito, a gente está falando de linguagem não verbal, porque na placa de trânsito eu apenas percebo setas, eu apenas percebo exclamações. Mas já se eu falo da linguagem falada, conversada com alguém e escrita como um bilhete ou um diálogo falado no dia a dia, eu estou falando de linguagem verbal, porque eu estou utilizando palavras e estou utilizando som para que aquela pessoa ela consiga me entender, certo? Na nossa aula de hoje, a gente retoma o nosso exercício visto na última aula sobre tipologia textual e damos início à variação linguística, que para mim dar variação linguística é um prazer imenso, porque eu estou aqui do outro lado do Brasil e vocês estão aí, né, também no comecinho do nosso país. Eu estou aqui em Pernambuco, vocês estão na região soteropolitana, né, na região ali de Salvador, do Recôncavo. Então, logo, a gente está em casa falando de variação linguística, porque eu, como pernambucano, eu tenho a minha variação linguística, né? E vocês, como baianos, como também nordestinos, vocês também possuem a variação linguística de vocês. Então, não há exemplo melhor de aula de variação linguística do que esse nosso momento juntos, essa conexão que nós estamos tendo hoje. Então, a partir do primeiro boa noite que o Diego dá, né, a aula 2 eu não pude assistir, vou ficar um pouco perdida nessa. Não se preocupe, Adriele. A aula 2 ela foi uma aula que ela foi mais contextual. Então, essa aula aqui, ela é bem suave, bem light mesmo, tá bom? Então, terminando essa aula, você já corre para a aula 2 para você se atualizar. A partir do momento do boa noite do Diego, a gente já percebe um sotaque diferente. Boa noite, professor. Então, esse ti, né, ti, é um exemplo da variedade nasal que é produzida pela fala dialetal, né? Então, cada pessoa possui essa variação. Por exemplo, aqui no Recife, a gente tem muita presença do vice, né? Muitas pessoas, quando vão se referir às outras, elas usam o vice. Então, tu visse que fulano estava em casa na última noite. Então, esse vice é uma forma de confirmação e passou a ser uma variação dialetal, porque a maioria dos recifenses possuem esse vice. Mas já nós do interior não possuímos. A nossa fala ela é mais voltada ao oxente, o oxe, né? Porque a gente já está no interior e não na região metropolitana do nosso estado, certo? Já o que eu percebo aí é na região de Salvador, né? É muito a questão das pessoas ficarem barril, você é muito barril, você é muito sacana. Então, são exemplos de variedades linguísticas, né? Que são sociais e também regionais, porque elas variam de acordo com a região, certo? Eu vou espelhar a minha tela para que vocês acompanhem o nosso exercício da última aula. E vamos lá, minha gente. Então, só para a gente revisar mesmo que a gente aprendeu na nossa última aula, que foi a aula 2 sobre os tipos e os gêneros textuais, a gente tem aqui na nossa apostila o seguinte, né? Assinale o nome do gênero textual da forma que o enseja cobra, né? E aí o gênero textual inicia com o título seguinte: Tarde de domingo, futebol de várzea em Lisboa. A certa altura, um dos jogadores vai cobrar um escanteio e o gandula, muito sacana, coloca uma pedra no lugar da bola. O cobrador do escanteio toma distância, corre e pimba, né? Que é uma variação linguística, a palavra pimba
Por quê? Porque o Pimba eu não conhecia, eu conheci na última aula com as meninas. Né? Elas disseram, professor, Pimba, a gente daqui conhece o que é Pimba. E eu, particularmente, não conheço. Mete uma bicuda na bola, ou melhor, na pedra. Cai no chão, começa a gemer, mas logo está dando gargalhadas. O Gandula, indignado, pergunta: Você acabou de quebrar o pé chutando a pedra? Posso saber do que você está rindo? Ha, 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 ha. Tô rindo daquele imbecil que fez o gol de cabeça. O texto anterior é uma piada, uma carta ao leitor, uma notícia ou uma propaganda. Vamos lá. Esse texto ele é uma piada, né? Porque os personagens eles conversam entre si e eles riem. Dá uma ideia, que, particularmente, que ao chutar a pedra, o autor, né, que produz esse texto, ele possui a ideia de divertir o leitor, né? Então não poderia ser uma propaganda porque não está vendendo um produto. Não poderia ser uma notícia porque não está noticiando sobre um fato que aconteceu ou que foi grave. Não poderia também ser uma carta ao leitor. Logo, resta aí a alternativa A de piada, né? A piada é um gênero textual que possui a função de divertir o leitor. Vamos lá. 2. Assinale. Calma aí. 2. Estado de São Paulo. Neymar reclama de jogar no domingo de carnaval, São Paulo. Depois de prometer grande atuação na partida da tarde deste domingo de carnaval, 10 de 2 de 2013, contra o Paulista, para apagar a frustrante derrota no amistoso da seleção brasileira contra a Inglaterra, no meio da semana passada, Neymar, além de não ter conseguido cumprir a promessa, o Santos tomou um baile do time do interior e perdeu por 3-1. Saiu reclamando da tabela do Campeonato Paulista por ter de jogar no meio da folia. O texto anterior pertence ao tipo observem. Este texto, automaticamente, quando a gente analisa ele traz informações como, por exemplo, 6. Ele me responde o que aconteceu, como aconteceu, com quem aconteceu, como aconteceu, aonde aconteceu, e por que aconteceu. Estas 6 perguntas, elas são provenientes do tipo textual, né, jornalístico. Logo, automaticamente, nas alternativas, só me apresenta-se aqui texto jornalístico, o texto notícia, né, que é o texto C. Logo, este texto a gente percebe claro e evidente que é uma notícia, porque está noticiando o fato de o Neymar ter ficado chateado diante da partida, né, que ele participa aí. Logo, a alternativa C fica clara e evidente, é, o texto notícia aparecendo. Até aqui tudo bem, Diego e Adriele, para vocês? Caso eu esteja falando rápido, me interrompam, por favor, tá? Até aqui tá tudo bem para vocês? Me digam aí, por favor. Sim ou não? Certo. Você não entendeu a pergunta, tudo bem. Então, a pergunta ela faz a respeito do gênero do texto que a gente leu, Adriele. A gente leu um texto lá atrás sobre o Neymar, né? E o Neymar, no texto, vou voltar para vocês visualizarem. Ó, o texto diz: Estado de São Paulo. Neymar reclama de ter de jogar no domingo de carnaval. Depois de prometer grande atuação na partida da tarde deste domingo de carnaval, e aí me dá a data. Então já me responde o que aconteceu, né? O Neymar ele reclamou de ter jogado no domingo de carnaval. Quando aconteceu? No dia 10 de 2 de 2013. Com quem aconteceu? Com o jogador Neymar, né? Por que aconteceu? Porque ele teve, né, que jogar e aí o Santos tomou um baile do time do interior, né? E perde por 3-1. E o Neymar sai reclamando da tabela do Campeonato Paulista
por ter de jogar no meio da folia. Logo, esse texto, ele pertence ao tipo notícia, né? Porque está noticiando um fato que aconteceu, certo? A3, observem A3 comigo, prestem atenção. A3 diz assim: assinale o nome do gênero textual. Amanhã, o abastecimento de água será interrompido na zona norte da cidade. O texto anterior é uma piada, é uma carta ao leitor, é uma notícia ou uma propaganda. E aí, o que é que vocês acham? É uma notícia. É uma notícia, muito bem, Diego, muito bem. É uma notícia, né? Está informando que amanhã, automaticamente, né, o abastecimento será interrompido na zona norte, né, na zona norte da cidade. Então, parabéns, notícia mesmo. 4. Assinale o nome do gênero textual. O creme Colgate deixa seus dentes mais brancos em apenas algumas semanas. Colgate promete e cumpre. Seu sorriso branco ou devolvemos seu dinheiro. O texto anterior é uma piada, ele tenta nos divertir. É uma Uma carta, uma propaganda. muito bem, uma propaganda, né? Função da propaganda é vender um produto. Há uma diferença entre a propaganda e o anúncio publicitário. Por exemplo, na propaganda eu apresento informações sobre o produto. No anúncio, não. No anúncio eu só tenho ali, vendo moto sem placa, vendo moto sem placa, R$ 3.100. E aí, vamos supor, eu estou vendendo uma moto, eu sou amigo do Diego, né? Eu moro próximo ao Diego e nós estamos numa numa lojinha virtual, aquelas que tem nas redes sociais, que as pessoas vendem produtos, né? Como o OLX e tal. E aí o Diego está vendendo uma Bros. Né? Eu acho que vocês conhecem por Bros. Aquela moto que ela é mais sofisticada, ela é mais altinha. O Diego está vendendo uma Bros que ela está toda ok, né? É uma Bros que ela está em dias, emplacada, tudo pago. A moto está com banco novo. Ele comprou recentemente e ele está vendendo essa moto por R$ 7.500. A moto está com o documento todo em dia, né? O Diego ele é habilitado, ele nunca chegou a sofrer nenhum tipo de inflação, né? Nunca chegou a sofrer nenhum tipo de penalidade enquanto dono da moto, então ele sempre respeitou as sinalizações de trânsito. Mas eu estou vendendo uma moto, aquela bis, a pequenininha, né? E eu estou vendendo a minha moto por R$ 10.500. E a minha moto ela está com o banco rasgado, está com o pneu da frente careca, tão liso que tá, que eu rodei o Brasil inteiro nessa moto. E aí eu vou e faço a propaganda, né? E aí, simplesmente, quem vende primeiro essa moto? Lógico que o Diego, né? Porque o Diego, ele apresentou uma proposta melhor e o produto do Diego, ele é melhor do que o meu. Então, a propaganda, ela recebe o nome de alma do negócio, porque vence a pessoa que faz a melhor propaganda, vence a pessoa que tem mais ideias da sua propaganda. Já o anúncio puro, eu só poderia colocar assim: vendo moto bis 10.500. Só que quando a pessoa fosse visualizar a minha moto, ela iria dizer assim: Marcos, eu não quero comprar a sua moto, porque sua moto ela está em péssimas condições. Eu prefiro ficar com a moto do Diego, porque eu vi que ela está mais barata. É uma moto que está mais em alta, uma moto que compensa mais, né, ser comprada. E sua moto, ela automaticamente, ela não vai ser vendida. Ninguém vai querer comprar a sua moto, porque ela não tem boas condições, ela não está em boas condições. Então, a propaganda que vence é a do Diego, por vender um produto acessível por estar com um produto em boas condições. É o caso aqui do Colgate, né? Colgate promete e cumpre. Seu sorriso branco ou devolvemos o seu dinheiro. Questão 5. Assinale o nome do gênero textual. Modo de preparo. Misture os ingredientes primeiramente e bata no liquidificador. O texto anterior é uma piada, é uma carta ao leitor, é uma notícia ou é uma receita culinária. O que vocês acham?
Esse texto, ele é uma notícia, ele é uma carta ao leitor, ele é uma receita culinária. Digam aí. Adriele, o que você acha desse texto? Receita. Muito bem, muito bem, muito bem. É uma receita, né? Muito bem. Então, a receita, ela possui a funcionalidade de ensinar a fazer algum produto, né? De ensinar a fazer alguma comida. A receita ela faz parte da tipologia injuntiva, porque nela a gente percebe, ó, verbos que estão dando ordem. Então, na tipologia injuntiva aparecem os gêneros textuais que dão ordem. Misture, bata. Então, outro exemplo de texto que faz parte da tipologia injuntiva é a receita também médica, né? O médico ele lhe diz ali: tome de 8 em 8 horas de pirona, caso você venha a sentir febre. Tome de 10 em 10 horas paracetamol. Então, ele sempre nos dá uma ordem. Todos os textos que nos dão ordem são chamados de textos injuntivos, porque eles possuem a função de dar uma ordem, ou seja, de instruir o leitor, tá certo? Agora vamos para variação linguística, ok? Variação linguística, aqui para vocês. Preparei esse slide aqui, muito bom. Então, deixa eu me apresentar aqui, tela. Vamos lá, minha gente. Variação linguística, né? É nossa continuação da nossa aula. A gente pode ver durante essas nossas aulas que a língua ela possui suas múltiplas funcionalidades, que ela é o principal material para que haja a comunicação. É impossível haver comunicação sem língua e linguagem, né? Porque a fala, o gesto, é um exemplo de comunicação, é um exemplo de expressão, expressão do emissor, do que o emissor pretende dizer ao próximo, né? Então, a língua não é regida por normas fixas, né, imutáveis, ou seja, a língua, ela não possui regras. Eu não posso desconsiderar a fala do Diego, a fala da Adriele, dizer, ah, olha, o Diego e a Adriele, eles falam errado. Não posso. O que acontece é que o Diego e a Adriele, eles possuem uma variação linguística porque eles são de uma localidade que é diferente da minha, né? Então, eles possuem uma variação. Com certeza, a gente já se deparou com quadrinhos em que o Chico Bento, né? O Chico Bento, o Cebolinha, e outros personagens, eles possuem desvios gramaticais, né? E aí eles começam a falar errado, entre aspas, né? Por exemplo, o Chico Bento, ao invés de ele falar você, ele fala você, né? O Chico Bento ele dota de uma variação que é chamada social. O Chico Bento ele é caipira, né? Então, na sala de aula dele, ele é o único que é de zona rural. Então, ele é o único que vai dotar aí da variação social, né? Que é uma variação que fala muito sobre a questão de você desviar um pouco a sua linguagem, né? Então, são exemplos da variação social, as gírias que as pessoas dotam diante das linguagens informais, como, por exemplo, né, é até engraçado que o baiano usa muito o desgraça, né? Que desgraça, velho. Então, isso é uma variação social, né? Eu dei um exemplo na aula passada de que quando eu estive em Salvador, na Lapa, eu acordava com os baianos ali falando bem alto, gritando um com o outro, e eles montando ali aquela feira, e eles gritando, que desgraça, como é que você deixa isso acontecer? Então, é uma variação linguística, né? E aí, nesse quadrinho aqui que eu estou apresentando para vocês, vejamos que o primeiro personagem diz o seguinte: minha mãe me deixou bem cedinho aqui para passar o dia com você. E aí,
O Chico Bento diz: Poxa, fez você madrugar, coitado. Então ele fala o madrugar, né, com acento no final, para indicar que a pessoa, para indicar, né, que ele dota dessa variação social. Minha gente, só um minutinho enquanto eu verifico aqui que estão batendo no meu portão, tá? 2 minutinhos. E aí, E aí, minha gente, nós percebemos aqui que o Projota ele dota, né, dessa ideia do mano, porque ele viveu muito tempo na favela, né? Então ele traz essa variação social diante do processo formativo que ele teve, certo? Então ele não fala totalmente igual a alguém que viveu, por exemplo, na Grande São Paulo, na cidade grande ali de São Paulo mesmo. Mas já se a pessoa viveu em uma área mais suburbana, ela dota, né, de algumas variações. E aqui nos Mamonas Assassinas a gente percebe também, ó, variações como, por exemplo, aipim, né? Eu vejo muita gente falar macaxeira, chamar macaxeira de aipim. A gente aqui de Pernambuco, a gente chama macaxeira de macaxeira, né? Macaxeira é macaxeira. Aipim, quando alguém fala, todo mundo diz assim, o que é aipim? As pessoas já aqui perguntam, mas o que é aipim? É o quê? Então, é uma variação já regional, tá bom? A variação histórica, ela acontece quando a gente percebe palavras que antes elas eram escritas de uma forma e hoje elas não possuem mais essa escrita, como por exemplo a palavra você. O pronome de tratamento você é um exemplo de variação histórica. Por quê? Porque a palavra você antes ela era vós me ser e vós me ser até chegar em você, certo? Um exemplo de variação histórica presente na língua portuguesa hoje é a carta de Pero Vaz de Caminha, porque ela foi uma carta que foi escrita com um português que era arcaico, um português antigo. E aí hoje a gente tem diversas palavras que mudaram, que estavam dentro dessa carta. Ela é uma carta, um documento histórico muito importante, porque ela foi o primeiro achado histórico, a primeira escrita dentro do Brasil, que é o momento que falam sobre o processo de achamento do Brasil. A variação regional aí, né, ó, uma fazenda com casarão, imensa varanda da Girimum. Então, quem sabe o que é Girimum aqui? Me falem aí para nossa aula não ficar monótona. Monótona. O que é Girimum, minha gente? Vamos ver se vocês conseguem identificar o que é Girimum. As perguntas da prova são assim, viu, Adriele? A questão é que o último ensejo teve muita proposta textual para interpretação. Então, tem que prestar muita atenção. Muita atenção. A gente não sabe como será essa cobrança. Então, ó, a proposta a proposta da nossa ideia de girimum é que girimum é a abóbora, tá? Girimum é a abóbora. Só que girimum é chamado de girimum em outras cidades, né? Então, uma fazenda com casarão imensa, varanda, dá girimum, dá muito mamão, pé de jacarandá. Eu posso vender. Quanto você dá? Certo? Vamos lá. Seguindo. No português do Brasil, celular é celular, mas já no português de Portugal, celular é chamado de telemóvel. Logo, é uma variação regional. Em uma região é chamado de uma coisa, em outra região é chamado de outra. No português do Brasil, a gente tem ônibus. No português de Portugal, a gente tem autocarro. Português do Brasil, a gente tem trem. Português de Portugal, a gente tem comboio. Então, os tipos de variações estão entre históricas, geográficas, sociais e situacionais. Ok? Voltamos aqui no nosso arquivo da apostila. Como falante do português, você já deve ter percebido situações em que a língua é usada, digamos, de uma maneira bem diferente daquela que aprendemos na escola. Você vai na aula do ensino médio fácil amanhã?
A aula do supletivo ênfase está muito legal. Toda essa diferença pode se manifestar no vocabulário utilizado na pronúncia, na estrutura de palavras e frases. Dessa forma, dizer que utilizamos uma língua brasileira é compreender as variações linguísticas existentes em nossa língua materna. As línguas são sistemas dinâmicos e extremamente sensíveis, e fatores como a região geográfica, o sexo, a idade, a classe social dos falantes e o grau de formalidade do contexto. Todas as variantes constituem sistemas linguísticos adequados para a expressão das necessidades comunicativas e cognitivas dos falantes. Nenhuma variedade da língua sobreviveria se não fosse adequada a um determinado contexto e a uma determinada cultura. Portanto, considerar uma variedade como a única correta e condenar as outras é, antes de qualquer coisa, expor um juízo de valor sobre os falantes dessas variedades. Esse juízo é, por vezes, usado como um pretexto para discriminar socialmente os indivíduos. Assim, é preciso analisar o adequado e o inadequado da língua. Afinal, em alguns momentos, podemos ser informais, sim. Confira alguns exemplos analisando as situações entre parênteses. Aí, o que é que eu vou fazer? Vou dar 5 minutinhos para vocês fazerem a leitura dessa partezinha aqui da apostila, que ela está no grupo, tá bom? Aí vocês vão voltar no grupo, vão pegar essa apostila na página 67, farão a leitura dessa parte que está embaixo, né, que está mostrando aqui no PDF para vocês, e aí, em 5 minutinhos, eu retorno para a gente conferir as nossas respostas. Tá bom? Eu quero ouvir de vocês. Eu quero que vocês falem e tirem dúvidas nas aulas, para não ficar uma aula monótona em que apenas eu falo. Então, vocês respondem essa primeira questão, tá certo? A segunda, a terceira, a quarta e a quinta, ok? Façam a leitura direitinho e a gente vai fazer a discussão. Então, a partir de agora, vocês vão pegar esse materialzinho que está lá no grupo e farão a leitura. Eu vou marcar a mensagem para vocês visualizarem lá no grupo. Só um momento.
Vamos voltar, gente. Passaram-se os minutinhos que nós combinamos. Eu fiquei aqui aguardando alguém sentir alguma dúvida, mas nenhum de vocês dois me procuraram. Tudo bem. É, então, deixa eu transmitir aqui a minha tela novamente, para que a gente compare as nossas questões, as nossas respostas. Confira alguns exemplos analisando as situações entre parênteses. Durante o intervalo de aula, que é um contexto informal. E aí a pessoa diz, cara, nunca pensei que voltar a estudar e concluir o ensino médio fosse tão fácil. Muito bom, mano. Então, isso é um exemplo de variação, né, linguística, o uso da gíria fora do contexto formalizado. Depois, durante uma conversa em um bar ou restaurante, que também é uma situação informal, a gente precisa ir lá fazer a inscrição de superlativo, né? A gente precisa, né? Então, a forma formalizada, né, seria nós precisamos fazer a inscrição do superlativo, né? E aí a pessoa prefere dizer a gente precisa ir lá. Então, ela age aí como muito bem, Adriela, obrigado pelo seu retorno. Respondi assim, não sei se está certo, a gente vai conferir agora, né? Então, durante o almoço em família, a gente tem aqui, vejamos, ainda no contexto informal, eu fiz a inscrição do supletivo ENF online para mim terminar o ensino médio, né? E esse mim não conjuga o verbo em si. O correto seria: fiz a inscrição do supletivo ENF online para eu concluir, para eu terminar o ensino médio. Perceba que em todos os exemplos as situações eram informais. E apesar dos desvios da norma culta, todas as frases são perfeitamente compreensíveis. Sendo assim, percebe-se que na formalidade a variação é permitida pela linguística, pois o mais importante nesse caso é a transmissão da mensagem, correto? No exercício 1, leia o texto a seguir. Até quando? Não adianta olhar para o céu com muita fé e pouca luta. Levanta aí que você tem muito protesto para fazer. E muita greve, você pode, você deve, você pode crer. Não adianta olhar para o chão, virar a cara para não ver. Se liga aí que te botaram numa cruz. E só porque Jesus sofreu, não quer dizer que você não tenha que sofrer. E aí é um texto do Gabriel, né? As escolhas linguísticas feitas pelo autor conferem no texto caráter atual pelo uso de linguagem própria da internet, cunho apelativo pela predominância de imagens metafóricas, tom de diálogo pela recorrência de gírias, originalidade pela concisão da linguagem. Vamos lá. A colega disse que acha que a primeira é um caráter atual pelo uso da linguagem própria da internet, né? Mas vejamos, ele não faz um apelo. Veja que ele chama, se liga aí, ó, ele chama a pessoa, levanta aí. Então ele apela para que a pessoa se atente. Veja que as questões de interpretação do enseja são questões que elas nos cobram isso, essa atenção que a gente tem que ter. A palavra apelativa, ela quer dizer aqui, ó, chamamento. É uma palavra que ela fala de chamamento. Essa ideia do caráter atual pelo uso de linguagem própria da internet, ela não foi um texto feito para a internet, não. É uma música dele que foi feita para ser cantada, né? Logo, essa música ela precisa atender a padrões que podem ser fora, né, do normal, assim podemos dizer, fora do formal, né? Ele tem licença poética para isso. Neste caso, é um cunho apelativo na letra B, certo? Vamos lá. Próxima. A colega disse que a segunda é D, a terceira B. Com relação ao texto retirado do WhatsApp, assinale a alternativa correta. Você viu como ele chegou em casa hoje? A. Não pode ser considerado um texto, visto que não cumpre sua função comunicativa. Essa é falsa. B.
Por ter palavras abreviadas em excesso, está totalmente contrariando as regras da gramática. Logo, não é um texto. Falso é um texto porque a gente compreende. C. Esse tipo de escrita é valorizado em qualquer meio de comunicação formal. Falso. Só sobrou a letra D, né? Mesmo por se tratar de linguagem abreviada, cumpre sua função comunicativa, mas só deve ser utilizada em situações informais, como internet e celular. Beleza. Segundo, letra D de dado. Ok. Então, a linguagem da internet, né, essa linguagem abreviada, PQ, VC, são exemplos de linguagem informal. São chamadas de linguagem internetês. É aquela linguagem que ela não é escrita corretamente, mas que dá para ser compreendida. Ok? 3. Assinale as proposições com relação à música Asa Branca de Luiz Gonzaga e responda corretamente. Quando olhei a terra ardendo, na fogueira de São João, eu perguntei a Deus do céu, ai, por que tamanha judiação? Este trecho está correto, pois apesar dos desvios da norma culta, o trecho não apresenta dificuldades para compreensão. Essa é verdadeira, né? Então, essa é V. Próximo. Por se tratar de expressões regionais, este trecho não pode ser considerado como erro gramatical. Por se tratar de expressões regionais, este trecho não pode ser considerado como erro gramatical, né? Vamos ver. Isso, ver também essa. Verdadeiro. C. A música regional tem grande aceitação, principalmente na região do compositor, mas podemos dizer que as falhas linguísticas prejudicam a aceitação da música Asa Branca. Como assim, né? Prejudicaria a aceitação da música Asa Branca? Eu acredito que não há algo prejudicial, mas há, de certo modo, como é que a gente pode dizer falhas linguísticas, por quê? Porque simplesmente, notoriamente, né, esse oiei poderia ser olhei, só que o Luiz Gonzaga ele não teve acesso à escola, então ele falava da forma que ele escrevia, né? Olhei a terra ardendo. Então, ó, a colega marcou que esse terceiro seria B. Então, essa também é verdadeira. Certinho, muito bem, Adriele. Muito bem, retorno ótimo esse seu. Então, letra B aqui. 4. Questão 4. Leia o texto abaixo e assinale a única alternativa correta. Escute o que estou dizendo, seu doutor, seu coroné, de fome estão padecendo meus filhos e minha mulher. Sem briga, questão nem guerra, nessa desta grande terra umas tarefas para eu. Tenha pena do agregado, não me deixe deserdado daquilo que Deus me deu. Um texto do Patativa do Assaré, né? O cara que era paraibano. Este, falando pelos elementos explícitos e implícitos no poema, é identificado como escolarizado? Não, porque ele não chegou a ter acesso à escola. Sertanejo de uma área rural, verdadeiro, né? Verdadeiro, sem nem a gente ter que olhar para as outras questões. Letra B de bola aí. E a C, idoso que habita uma comunidade urbana? Não. D, escolarizado que habita uma comunidade interior do país. Falso. Correto, letra B. Vamos ver se a Adriele acertou. Letra B. Muito bem, Adriele. Adriele vai fechar a prova do Enseja esse ano. Quinto, leia a música abaixo e marque a única alternativa correta. Esmola. Uma esmola, meu, por caridade. Uma esmola para o ceguinho, para o menino. Em toda a esquina tem gente só pedindo uma esmola para o desempregado. Uma esmola para o preto, pobre, doente. Uma esmola para o que resta do Brasil. Para o mendigo, para o indigente. Né? E aí é um texto de Samuel Rosa, do Chico Amaral. A música registra um pedido de escola, em que o eu lírico utiliza uma linguagem pouco compreensiva, já que contém vários erros de gramática? Não.
B, coloquial, crítica, compreensiva, comunicativa. Isso mesmo, ó, coloquial, porque é uma linguagem que ela está no sentido figurativo, né? Para que a gente não se perca na nossa grade de aula, essa parte da aula 5 fica para a nossa próxima aula. Mas de hoje o que a gente discutiu foi acerca do uso que a linguagem tem, né? Essa foi a que eu fiquei com mais dúvidas. Sério, essa quinta? Só que ele fala, Adriele, sobre a linguagem coloquial. Sempre que você vê a linguagem coloquial, é a linguagem que ela está dentro da linguagem informal. É a linguagem da conversação que a gente tem, entendeu? Então, deste modo, a linguagem coloquial, ela sempre, quando ela se fala, assim, dessas pessoas que produziram aqui no Sertão, é uma linguagem que ela é crítica, né? Por exemplo, aquele texto do Ariano Suassuna. Vale, Nossa Senhora, Mãe de Deus de Nazaré, a vaca mansa dá leite, a brava dá quanto quer. Fica essa dica, vocês assistirem Alto da Compadecida, do Ariano Suassuna, para vocês identificarem a linguagem coloquial. São exatamente 8h13, e aí eu não tenho como dar a sequenciação da nossa aula para que a gente não perca, que a gente não se perca na nossa grade de currículo, né? Por este motivo, a gente faz o... Professor, Oi? Pode falar, Diego. assim, eu tenho uma certa dificuldade com a língua portuguesa, né? Eu tenho, na verdade, desde quando eu comecei a estudar, eu tenho essa certa dificuldade. E eu queria saber o seguinte, a respeito da redação. O senhor vai abordar esses assuntos assim, no caso, passar um texto para que a gente faça, crie uma redação para poder pontuar esses pontos gramaticais. Essa é a minha dúvida, porque em redação eu sou um péssimo. Pronto, Diego. É, então, esqueci o nome o Jefferson, ele não chegou a me falar sobre a parte da redação. Eu, conversando com as meninas na aula passada, aí elas tocaram nesse assunto. O que é que eu combinei com elas, com vocês, no caso? De gente deixar essa semana passar e na próxima semana eu dar uma palhinha sobre redação. Só que eu vou conversar com ele novamente para ver se amanhã eu posso inicializar com redação. Porque assim, eu percebo que quanto ao público da nossa aula, sempre é em média 2, 3 alunos. Aí redação é bom ter, bom estar todo mundo, porque é uma dificuldade que todo mundo tem. Redação não é uma dificuldade só sua, entendeu? Eu tenho certeza que a Adriana também possa ter uma dificuldade em redação, em produzir, em discutir o texto. E na aula passada, vou liberar vocês uns minutinhos antes hoje, para vocês dois que perderam a aula passada, vocês irem pesquisar essa aula passada, para que vocês vejam os tipos de texto, porque a gente falou sobre a redação na aula passada. Eu comecei a falar sobre dois temas. Um foi aborto e o outro foi a importância da inteligência artificial. Aí, com esses dois temas, vocês já vão começar a entender, porque eu falei quais são as partes da redação, que a redação está dividida entre introdução, que é o momento que você apresenta o tema. Por exemplo, o tema é aborto. E aí você começa. No Brasil, o aborto é um assunto preocupante, uma vez que muitas pessoas acabam criticando as mulheres que tomam a decisão de ir por esse lado. Desta maneira, pretende-se traçar medidas para que o governo precise e possa apoiar as mulheres que sofreram violência sexual, para que o governo possa apoiar as mulheres de forma psicológica e que essas mulheres elas tenham todo o mantimento e possam criar os seus filhos de maneira digna. Então, eu conversei com elas na aula passada, né, sobre a introdução da redação, que é quando a gente apresenta o nosso tema, entendeu? Entendi. No caso, o senhor vai nos dar dica de como elaborar com o máximo de eficiência a nossa redação, né? No caso, no decorrer da aula. Isso? Isso, isso. Aí,
Se tudo ocorrer bem, amanhã eu posso preparar um material. A gente começa amanhã, eu trago dois temas, deixo vocês a critério para falar sobre esses temas, e aí a gente vai para a primeira parte da redação. Eu dou o mesmo tempinho, eu dou 10 minutinhos, vocês vão lá, fazem a introdução, escrevem a introdução, cada um faz a leitura da sua introdução. Eu ensino como fazer a introdução e aí eu vou corrigindo. Olha, Diego, você escreveu tal coisa, você poderia trocar tal coisa por essa. Eu faço a correção individual de vocês. Tá certo? Certo. Só mais uma coisinha. Bom, Sim. eu perdi as duas últimas aulas, né? Eu estou começando a assistir hoje, mas assim, se o senhor me vir muito tempo calado assim, ou respondendo um pouco, é porque eu não tenho muita intimidade com a língua portuguesa, não, pelo amor de Deus. Então eu prefiro mais ouvir, entender do que tá. Se eu tiver alguma dúvida, é óbvio que eu vou perguntar, vou procurar saber o porquê, mas eu sou mais achegado à matemática, então acho que o pessoal que me acompanhou aqui viu mais que eu tinha mais afinidade com matemática, era onde eu participava mais da aula. Mas com a língua portuguesa eu tenho um pouco de afinidade. Aí as dúvidas eu vou ter durante a aula, eu vou estar tirando com o senhor, mas aquela coisa de estar, né, se envolvendo bastante vai ser um pouco complicado. Ainda vou ter que me adaptar a isso. Eu compreendo, Diego. Mas não se preocupe, vocês podem ficar despreocupados. Eu sou super de boa com tudo. Qualquer dúvida também que vocês tiverem, vocês podem me procurar no WhatsApp, naquele número que eu deixei no grupo. Aí o que é que eu quero que vocês tentem fazer hoje, vocês dois, pelo amor de Deus. Vocês, ó, são agora 8h20. Faltam 10 minutinhos para nossa aula encerrar. Eu vou liberar vocês dois agora. Vocês vão procurar a aula. Eu vou perguntar para o Jefferson se a aula já foi direto para o YouTube. Aí vocês vão direto para lá, para a aula 2 e vocês vão assistir ela. Tem 1 hora, 30 minutinhos. Tá muito boa, minha gente, aquela aula. Aí vocês já assistiram a de hoje, eu acredito que não restaram dúvidas, vocês conseguiram entender que há variação linguística, que toda pessoa tem sua fala. A variação, ela pode ser social, ela pode ser histórica, ela pode ser regional, né? E essas variações, elas não podem ser tidas como algo que são erradas, né? E aí, Diego, diante desse exercício, você conseguiu responder de acordo com a proposta que a gente fez agora, a leitura? Sim, sim, consegui responder. Eu só esqueci de estar colocando no chat as minhas respostas, mas eu consegui entender bastante a respeito do contexto da atividade que foi passada, entendeu? As linguagens, Uhum. foi tranquilo. Para mim foi tranquilo. Pronto. Eu fico bem aliviado, bem mais feliz. Aí agora, 8h20, vocês estão liberados, né? Se vocês quiserem, eu posso ir até no privado. Vocês me mandam um oi no privado. Eu mando para vocês uma videoaulazinha, simples do que a gente viu na aula passada. Porque eu estou achando que Jefferson ainda não colocou no YouTube essas aulas. Porque eu estive olhando mais cedo e não estava. Aí eu mando para vocês a aulinha bem curtinha sobre o que a gente viu na aula passada, que vai ajudar, ó, claramente. Aí vocês só vão voltar na apostila e responder a atividade para testar os conhecimentos de acordo com o videozinho de 15 minutinhos que eu mando para vocês. Pode ser assim? Tranquilo, Bruce. Para mim tá tranquilo. Eu vou dar uma olhada lá no YouTube, ver se já está disponível a aula. Caso não, eu entro em Pronto. contato contigo para poder pegar a aula da semana passada. Prontinho. Então, Valeu, combinado. professor. Boa noite. Obrigado Valeu, aí, viu? Di. Desculpe aí qualquer coisa. Pode ficar à vontade. Então, ó, amanhã não faltem, a gente tem a primeira parte da introdução, eu vou repassar para o Jefferson, que eu vou dar essa palhinha com vocês, e aí dará certo, para todos nós, não se preocupem. Todos vocês serão aprovados no Enseja, no supletivo, dará tudo certo. Logo, logo vocês estarão com o diploma de vocês do ensino médio, todo mundo, tá certo? Então, uma boa noite para vocês, Adriele e Diego. Até amanhã e qualquer coisa podem me chamar no privado que eu estou disponível. Certinho? Tchau, tchau.